Este vídeo foi gravado ao término do vídeo que você vai assistir. E por que eu estou fazendo isso? O porquê dessa introdução, afinal? Em todo vídeo que eu gravo eu trago um tema. Eu penso num tema, sento aqui em frente da câmera e começo a falar a respeito do tema. As pessoas já perceberam que é de improviso, que eu não faço roteiro, toda essa questão. E hoje eu fiz o quê? Eu fui pela manhã lá para a parte dos fundos do meu jardim, fica afastado aqui da casa, né? E eu, de repente, peguei assim o celular e comecei a falar a respeito fiquei revisitando a minha própria história, que é uma história que só é interessante para mim. Então, o que você, porventura, assistir hoje, eu peço desculpas desde já, mas com certeza esse será um vídeo bastante desinteressante para você. Agora, para mim foi uma satisfação lembrar de algumas passagens da minha vida em diferentes períodos, com realidades totalmente distintas de um período para o outro. E talvez, se você assistir, tiver a paciência de assistir, talvez o vídeo esclareça de uma certa forma, porque eu sou essa pessoa que eu mostro ser, sem máscara, sem ficar fingindo aqui, sem pose, na verdade. Essa pessoa que eu mostro ser uma pessoa grata, uma pessoa feliz, uma pessoa que tá bem como tá. Se as coisas melhorarem, ótimo, vou ficar muito agradecido, mas se ficar como está, já tá tudo de bom tamanho. Agradeço diariamente pela vida que eu tenho. E é isso, então. Vamos tentar assistir esse vídeo? Então vamos lá. Eu vou assistir também com vocês. Quero ver como ficou, porque eu só vi, na verdade, o vídeo antes da edição final. Tá bom? Obrigado pela força. Vamos ao vídeo. Olá, bom dia, tudo bem? Como você está? Espero que esteja tudo bem contigo. Eu não ia fazer essa gravação agora. Agora é início de um sábado que é parte de um feriadão para muita gente. Hoje é dia 22 de novembro de 2025 e eu estou aqui iniciando o dia. Estou descabelado, com a camiseta que eu dormi, vim aqui, tomei meu café aqui no jardim. Esse é o que sobrou do que acompanhou o meu café, um bolinho de cenoura, e de repente me deu vontade de gravar esse vídeo, sem precisar pentear o cabelo, sem precisar botar uma camiseta bonita. Pensei, não, eu tô com vontade de gravar agora. Não vou nem me preocupar que eu não tô com o melhor fundo aqui, porque aqui é exatamente o finalzinho mesmo do terreno aqui da minha casa, onde ali atrás aparece uma cerca, né? E lá, depois dela, o estádio do Cerâmica, né? Estádio esse que meu pai ajudou a fundar. Meu pai, que com as suas próprias mãos, seu suor, seu trabalho, ajudou a erguer literalmente, né? Da forma física, ergueu o estádio, não esse estádio que aqui está, né? Mas ele ergueu a Copa, que era como se chamava, né? Ergueu um salão de festas, o vestiário, dos 2 vestiários, tudo isso meu pai participou, sabe? Lembro que ele passava os finais de semana
esse estádio aqui, que a gente não chamava de estádio, óbvio, chamava de campo de cerâmica, porque daqui a gente enxergava todo o campo. Sentado aqui dava para ver os jogos. E, e muitas vezes se fazia isso. Tinha gente que me perguntava: Paulo, tu mora bem nos fundos de cerâmica, né? Eu disse: sim. Pá, a gente não pode ir lá assistir um jogo na tua casa? Porque às vezes os jogos tinham que pagar ingresso para assistir, né? E claro, as pessoas que moravam aqui eram favorecidas, não precisavam pagar ingresso algum, só sentavam aqui e assistiam jogos. E eu dizia para esses 2 ou 3 amigos: eu não curto ficar lá vendo, mas se vocês quiserem assistir, põe uma cadeira lá e assiste, né? Só que daí pela companhia dos amigos eu acabava ficando ali e assistindo o jogo, né? E nossa, e agora eu comecei a pensar, de repente, agora me surgiu assim, quanta coisa já me aconteceu assim, né? Eu lembro que nessa idade eu vendia pastel. Eu não saía vendendo o pastel. Eu lembro que a minha mãe fazia pastéis de carne, era uma delícia aqueles pastéis da minha mãe, porque ela fazia do zero. Ela fazia a massa, ela preparava o recheio, era muito caprichado aquele recheio dela, né? Minha mãe muito cuidadosa com tudo, com higiene, com tudo. E eu lembro que a mãe fazia aquele recheio com ovinho picado, com temperinho verde, né? Cebolinha, salsa, com uma carne sempre de ótima qualidade. Ela me ensinou a fazer a massa, ela me ensinou a fazer, mas eu não fazia. Ela me permitia pegar um rolo de madeira e esticar a massa até ficar no ponto para que ela mesma cortasse e fizesse os pastéis todos do mesmo tamanho. Aí eu botava num cesto, não sei como chamar, e ia até a copa do campo de cerâmica. Lá eu deixava, meu pai colocava ali para venda, né? Vendia tudo muito rápido. Às vezes, quando eu chegava lá, enquanto eu aguardava o meu pai me entregar a bandeja que eu já havia levado, me entregar vazia, para eu buscar mais, ele já vendia tudo, era muito rápido. A minha mãe não dava conta. Eles fizeram muitas coisas, muitas melhorias em casa, muita comida se comprou, muito vestuário, com o dinheiro da venda desses pastéis, sabe? Muito legal. E como eu os ajudava levando, né, os pastéis, eu sempre ganhava a gente chamava de troquinho. No meu tempo não tinha esse conceito de mesada. Então eu ganhava um troquinho. E aquele troquinho eu ia guardando. Nossa, agora também lembro que eu fazia serviços para os vizinhos, pintava cerca, às vezes cortava uma grama, uma coisa, e guardava o dinheiro. Aí com esse dinheiro eu ia lá, comprava o meu tênis. Aí eu podia comprar um tênis que meus pais não podiam me dar, né? Porque quando se tem mais de um filho fica difícil, né? Porque se tu vai dar um tênis bom para um, como tu não vai dar para os outros? E eu lembro que na infância eu queria ter um tênis Adidas. E era uma época em que a gente usaria Conga, sabe? Conga, Guides. Guides, será que era a marca do tênis? Eu lembro que Conga era. E Guides, se eu não me engano, era um tênis branco. Bom, não importa agora. E eu lembro que eu queria usar Adidas. Mas se eu quisesse usar Adidas, tinha que trabalhar e guardar dinheiro. E era o que eu fazia. E eu comprava. Lembro do meu primeiro abrigo Adidas, sabe? Que também era muito diferente, ele tinha uma cor diferente, ele se destacava, assim, né? Hoje eu jamais faria isso, de jeito nenhum. Isso o quê? Não sei, comprar uma roupa que me destacasse tanto na multidão. Sério, do que eu tô falando? Quando todo mundo usava, quando a opção natural das pessoas era usar um abrigo Adidas, que fosse qualquer marca, seria da cor azul. O que o Paulo faz? O Paulo vai até uma loja, eu acho que era Paquetá. Eu não sei se já existia Paquetá. Bom, não importa. Estou falando que quando eu tinha meus 12, 13 anos, isso faz muito tempo. E eu lembro que eu fui até a loja e eu comprei um abrigo Adidas. Que cor seria aquela? Eu acho que era marrom. Marrom. Deve ter um nome. Quem conhece nome de cor saberia dizer exatamente. Porque tem pessoas que eu acho fantástico. Eles sabem dizer assim: esse é um tom que recebe o nome de, por exemplo, magenta. Esse aqui é um azul cobalto.
Eu não tenho esse conhecimento. Então, digamos que ele ficava entre um marrom e um mostarda. Era, sem nem se existe essa possibilidade, mas é por aí. E eu comprei um tênis que combinava com esse tom de cor. Fazia sabe? Inclusive eu tenho um amigo de Porto Alegre que eu achei uma vez muito engraçado que a gente saiu para tomar um café, uma coisa assim. A gente tomava muito café em Porto Alegre. E esse meu amigo, que trabalha no setor de joias, né? Ele uma vez me disse assim, Paulo, e aí ele botou como se fosse um sobrenome, Paulo Combinandinho. Eu era o Combinandinho, porque segundo ele eu gostava muito de combinar as roupas. Deixa eu só parar um pouquinho para mostrar, olha a minha companhia de gravação aqui. Ô Tigrão, dá um oi ali pro pessoal. Eu acho que ele tá de olho nisso aqui, ele ainda não entendeu que terminou, é só papel, né Tigrão? Tigrão, o papai aqui tá falando, Tigrão, de um tempo em que ele vendia pra mãe dele, pro pai dele, os pastéis aqui no Cerâmica, pra ganhar um dinheirinho. E eu vou interromper um pouquinho porque eu preciso dar uma atenção agora pra ele aqui também. Ontem eu estava conversando com um amigo meu e a gente falando sobre a noite, principalmente finais de semana, e vida noturna, vida social, vida noturna. E comentávamos como a gente foi de notívagos a pessoas caseiras assim ao longo dos anos. Não sei se isso acontece com a maioria das pessoas. O que importa é que aconteceu comigo e ele disse que também aconteceu com ele. Inclusive a nossa convivência, que antes era se ver assim todo final de semana em barzinhos, boates, nem sei se fala boates, não sei lá. Era um lugar onde a gente ia para dançar, todo mundo dançava, as pessoas conversavam, algumas acabavam conhecendo outras pessoas e dali surgiam por vezes até relacionamentos. Bom, nossa, eu perdi o ponto agora. Isso, e aí a gente então percebendo que como, na verdade assim, a vida até nos distanciou bastante, mas esse ponto em comum permanece. E eu dizia para ele, olha, tu não fazes ideia, ou talvez faça, porque também se tornou uma pessoa caseira, mas como é gostoso a gente perceber que já fez assim muita coisa, já ferveu bastante, já fez aquilo que algumas pessoas chamam de aproveitar a vida. Eu particularmente acredito que eu soube aproveitar cada diferente fase da minha vida. Talvez a juventude tenha sido a fase mais complicada nesse sentido, porque óbvio eu tinha que prestar conta àqueles que me abrigavam na sua casa, ou seja, num certo período foram meus pais, num outro período foi minha tia e minha avó. E como adolescente eu pelo menos entendia naquela época que a gente sim devia satisfação a eles, obediência, esse tipo de coisa. Mesmo assim, de vez em quando a gente apronta, né? E aí na vida adulta, entenda-se, quando eu cheguei ali nos meus 20 anos, já trabalhando, tendo a minha renda, eu comecei a sair à noite e fazia isso todo final de semana. E hoje eu penso, da onde saía essa energia? Porque eu lembro que eu saía sexta à noite, sábado à noite e eventualmente domingo à noite. Sendo que eu havia trabalhado na sexta e teria que trabalhar na segunda pela manhã. 8 horas tinha que estar no trabalho. Da onde saía isso, essa vontade? E
E era muito bom. E nossa, agora eu lembrei também, tinha que pegar um ônibus. Essa tal boate que eu disse que eu ia, onde encontrava todos os meus amigos, ela só começava a funcionar por volta de meia hora da madrugada, 1 hora da manhã, esse era o horário. Então a gente fazia um que hoje se chama de esquenta, acho que é isso. Olha eu aqui querendo ser moderninho. Mas a gente fazia então esse esquenta num barzinho que tinha em Porto Alegre. Não existe mais esse barzinho, nem essa boate. E nesse barzinho era muito legal, porque a gente encontrava lá as pessoas que depois a gente iria encontrar na boate. Lembro que lá a gente ganhava um voucher, não sei se esse é o nome, para não precisar pagar para entrar na boate, que era um valor bem alto, era muito alto. E só que era um lugar onde sim, nós nos sentíamos seguros, onde era bom estar, onde eu percebia que eu estava, digamos, com os meus iguais, os meus pares. What? Tão estranho dizer isso hoje, mas eu realmente sentia isso. Me sentia acolhido. Só que hoje eu penso, rapaz, eu saía de casa, pegava um ônibus à meia-noite na minha cidade, um ônibus que a gente chamava de pinga-pinga. Dá pra ter uma ideia do que era o pinga-pinga. Ele parava em todas as paradas daqui da minha cidade até Porto Alegre, o que levava em torno de 1 hora. Ou seja, eu chegava em Porto Alegre à 1 da madrugada, na hora em que estava abrindo a boate, né? E eu penso, meu Deus, a gente não tinha, de repente, noção do perigo que era andar naquele centro de Porto Alegre. Só que também não era assim tão perigoso. Hoje eu jamais faria isso. Jamais faria isso. Ninguém de bom senso caminharia no centro seja de Porto Alegre, seja da minha cidade, que é Gravataí, a 1 hora da madrugada, no centro da cidade ou em qualquer outro bairro. Para quê? Para que se expor a esse risco, a esse perigo? Mas então a gente subia aquela rua ali que era, acho que era Pinto Bandeira, o nome da rua no centro, e a boate ficava lá em cima. E quando a gente estava se aproximando já ouvia aquele tum, 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 aquela batida. E era uma época em que eu lembro que a gente dançava ao som de bandas como New Order, e eu adorava ouvir na boate os Pet Shop Boys, Erasure, e sempre tocavam versões diferentes daquelas que eu tinha acesso, porque a boate conseguia vinis exclusivos que eles importavam. Eles tinham muita grana para fazer isso. E aí eles, nossa, tocavam aquilo, eu não sei, eu ia para dançar, sabe? Era o que eu gostava mesmo. E lá eu conheci gente muito, muito legal, muito legal. Lembro de um rapaz que ele usava muletas, ele teve paralisia quando criança, mas ele conseguia, com o uso de muletas, ele conseguia caminhar. E acredite, ele dançava. E alguém me apresentou para ele, o nome dele era Eduardo, eu só lembro disso. E ficávamos eu, o Eduardo e mais esses outros amigos. Nós éramos um grupo assim de 5, 6 que sempre se encontravam na boate, na sexta-feira, no sábado e eventualmente no domingo. E a gente dançava, fervia a noite toda. E aí eu lembro de uma pergunta que certa vez alguém me fez: escuta, tu vai na boate, tu não fica com ninguém, o que está acontecendo? E eu comentei assim para essa pessoa, porque é tão bom estar aqui com os meus amigos, conversar. A gente tinha tanta coisa para botar em dia. A gente conversava sobre músicas, sobre os vinis que a gente tinha comprado. A gente trocava fita cassete, verdade, agora eu me lembro. Lembro quando esse Eduardo conseguiu um álbum do New Order, Technotronic. Ele conseguiu numa fita cassete que ele gravou da Rádio Cidade. A Rádio Cidade tocou o álbum inteiro, cheio de vinhetas da rádio no meio, dizendo Rádio Cidade, cidade isso, cidade aquilo. Mas não importa, a gente estava ali ouvindo em primeira mão um álbum que ainda não tinha chegado no Brasil.
Gente, agora me veio tudo isso à mente, aqui, do nada, sem planejar. E eu fico pensando, como é bom a gente ter essas recordações da vida, né? Perceber que a gente conheceu tanta gente bacana em lugares que nos marcaram. Nossa, e isso tudo eu estou falando ali dos meus 20, 21 anos. Como isso está longe. E ao mesmo tempo eu sinto aqui bem perto de mim todas essas histórias, assim, bem próximas a mim. Claro que a vida foi me separando dessas pessoas, a gente foi cada um para um lugar, nesse grupo maravilhoso de pessoas. Por exemplo, tem um grande amigo meu que mora, acho que há 25 anos na Europa. Aí até a gente pensa, nossa, olha, mora na Europa, né? Que grupo chique. Nós éramos uma turma de trabalhadores, a gente ganhava, olha, se a gente não ganhava salário mínimo, a gente ganhava um pouco mais do que isso. Então, tudo que aquelas pessoas, o pouco ou o muito que nós conquistamos, foi tudo com muito trabalho, sabe? Muito trabalho, ralando mesmo. Esse amigo que está na Europa, eu lembro que ele vendia jornais. Ele vendia jornais, entre outras coisas que ele fez. Quando eu o conheci, ele já não estava mais vendendo jornais, eu o conheci numa loja de discos. Eu o conheci nessa loja, eu lembro que depois daquele boa tarde ou bom dia, não sei qual hora do dia, também imagina lembrar de uma coisa dessa. Eu lembro que ao pegar um vinil da bancada ali, ele olha para mim e se eu lembro e diz, pá, essa banda é legal, mas tu já experimentou ouvir essa aqui? E aí mostrou um segundo grupo, um terceiro grupo, e de repente eu comecei a ver que aquele cara tinha uma cultura musical incrível e que ele estava me apresentando assim um monte de bandas que eu sequer conhecia, mas que eu imediatamente me senti ligado ao tipo de som que elas faziam e tudo mais. E eu lembro que era uma época que eu gostava muito de música bem comercial, assim, bem comercial, música de trilha de novela, era o que eu gostava. E ele começou a me apresentar um outro mundo, assim, sabe, de música, um mundo mais alternativo, e com o qual eu me identifiquei, assim, de forma muito imediata. Muito imediata. E aí rompi com tudo que era comercial, só queria saber de música alternativa. E hoje eu diria que o meu gosto atual, que eu tenho até hoje, nasceu ali, naqueles primeiros contatos com esse que viria a se tornar um grande amigo mesmo. Eu acho que ele nem assiste o canal. Ele é um baita de um fotógrafo, artista plástico, mora na Irlanda, já veio fazer exposição aqui em Porto Alegre, sabe? Tá muito bem casado lá, acho que ele já tá há 20 anos nesse relacionamento e nossa, isso é muito bonito, né? Porque são duas gerações inteiras e ele com a mesma pessoa, nesse mundo assim que é tudo muito descartável, inclusive o ser humano e as relações que se tem com esses seres humanos, a gente encontrar alguém que está há 20 anos com a mesma pessoa com que ele conheceu lá, sabe, do outro lado do oceano, isso é bacana, isso me fascina, eu gosto de pensar nessas ideias. É bacana mesmo. Eu vou aproveitar que o Tigrão não saiu. E eu não vou tirá-lo aqui de perto de mim, só se ele quiser sair, né, meu filho? Para comentar essa minha relação com os animais. Desde que eu possa me lembrar, eu tenho esse carinho pelos bichos. Vocês acreditam que uma vez eu tive, pro desespero da minha família, eu tive 38 gatos, simultaneamente. E Tigrão, papai cuidava de 38 gatinhos. 38 gatinhos. Porque eles iam se reproduzindo, né? Esse conceito de castração que hoje se tem com os animais não fazia parte da minha vida com aqueles bichinhos naquela época. Que é uma pena, né? Porque, gente, pensa, 38 gatos.
seria difícil cuidar tendo recursos para tanto. Imagina sem recursos. As coisas que eu fiz para alimentar 38 gatos, Tigrão, tu não imagina, Tigrão. Gente, olha a atenção dele na câmera. Eu lembro de vezes em que os gatinhos famintos à noite, tadinhos, e eu não tinha o que dar para eles. Eu lembro assim que minha mãe botava, nessa época eu morava com meu pai e minha mãe, não com a minha tia e minha avó. E eu lembro deles colocando ali o jantar, né? E aí o meu pai, tava todo mundo à mesa, comendo, e eu ficava, sabe criança, quando fica demorando para comer? Gente, era tudo truque, tá? Tudo coisa pensada aqui, ó. Lá com os meus, acho que nessa época eu devia ter entre 9 e 10 anos. E aí eu lembro que eu escutava coisas como: guri, come isso rápido, comida vai esfriar. E meu irmão terminava de comer. Nessa época minha irmã já não morava mais com meus pais, ela já havia se casado. E aí eu sei que eu ficava ali procrastinando, né? Não comia, enfim. Aí meu irmão saía, meu pai ia ver o Jornal Nacional dele, que ele gostava muito de ver. Minha mãe ia assistir o jornal com ele e eu ficava sozinho na cozinha. Nessa hora, gente, eu pegava toda a comida do meu prato e distribuía para os meus gatinhos, assim. Tinha que fazer um montinho para cada um. Imagina, eram muitos gatos. Tinha que ser tudo muito rápido, porque eu estava fazendo isso escondido. Nunca me descobriram, nunca. Jamais fui pego. E aí eu sei que eu fazia esses montinhos e trazia o prato de volta. Esse é o Benji latindo. Eu trazia o prato de volta, sentava à mesa e aí eu só dizia: mãe, já terminei. Não tinha comido nada, eram os gatos. Aí ela vinha, retirava o meu prato e botava tudo na pia. E aí dizia para ou eu ou o meu irmão lavar a louça, né? Geralmente quem ficava por último tinha que lavar a louça e eu não me importava com isso, né? Não tinha problema algum, porque era a minha forma de poder alimentar meus gatinhos. E aí como é que eu ficava, já que eu não comia? O que acontecia comigo? Eu ia dormir com fome. Eu lembro que eu aprendi na ocasião a tomar água para tentar aplacar a fome. Tomava muita água antes de dormir. E o resultado disso era qual? Eu fazia xixi na cama. Tanta água que eu tomava. Com meus 10 anos de idade, fazendo xixi na cama. Depois dessa fase de noitadas em Porto Alegre, virou uma chave, não sei explicar. Eu simplesmente parei de sair à noite. A boate continuava lá, o barzinho continuava lá, os amigos também, mas eu cansei. E comecei a ficar mais por casa. Aí nisso veio a época das... Paralelo a isso, na verdade, nós vivíamos o boom das locadoras de vídeo. E como na televisão se tinha apenas 6 ou 7 canais, na melhor das hipóteses, eu ia na locadora, aqui no centro de Gravataí, de uma pessoa, nossa, muito querida, mas que na época eu conhecia apenas como ela era a dona da locadora, né? A Cíntia, que tinha a Videolife aqui em Gravataí. E eu ia lá pegar os vídeos e pegava assim 5, 6 filmes para assistir no final de semana em um videocassete que eu havia comprado na época por um consórcio. Gente, que foi isso, né? Consórcio para comprar um videocassete, olha só. E quando veio aquele videocassete era essa festa, né? Talvez tenha sido isso que pensando agora, que me tirou da noite, a chegada do videocassete. Achava mais interessante ficar em casa vendo os filmes. E eu lembro que eu assistia muito filme de terror. Imagina, assisti toda a sequência possível de Sexta-feira 13. Hoje eu jamais olharia isso. São, sabe, é incrível como são fases da vida da gente. São fases. Algumas coisas a gente leva ao longo da vida, outras a gente vai deixando.
Algumas pessoas também a gente leva ao longo da vida, outras a gente vai deixando, sabe? A vida vai tratando de colocar tudo no seu devido lugar. E agora eu lembrei disso, da questão do videocassete, e acho que foi isso que me tirou da noite. Foi a videolocadora da minha agora querida amigona mesmo, Cíntia, sabe? Mal sabia ela que ela mudou a minha vida. Me tirou da noite. Minha família toda te agradece, Cíntia, com certeza. Principalmente a minha tia, porque nessa época eu morava com a minha tia, minha avó já havia falecido. Minha avó faleceu quando eu era muito novo, eu tinha os meus 15 anos, quando ela faleceu. E é isso, agora eu lembrei das fitas de vídeo. Nossa, eu vivi essa época. E era muito bom porque a gente planejava o que ia ver no final de semana. E eu lembro que eu fazia pipoca para comer vendo filme, comprava um guaraná, sabe? Era isso. Quem disse que não existe alegrias e felicidade na simplicidade, gente? Quem disse isso? Olha, sabe, dá pra ver pelo sorriso que eu tenho no rosto como isso significou pra mim, como isso me traz lembranças positivas e boas. Lembrar de algo assim tão simples. Pegar uma fita de vídeo, colocar ali no videocassete, pegar sua pipoca, seu guaraná, sentar e ficar vendo na sua TV. Eu lembro que na ocasião eu tinha minha primeira TV. Você acredita que eu tenho até hoje essa TV? É uma TV de tubo da Philips. E claro, não uso mais, ela só está ali porque alguém vai pensar, nossa, é um acumulador. Não, eu não me desfaço daquela TVzinha porque ela foi a minha primeira compra quando eu comecei a trabalhar. Foi a minha primeira compra, eu queria ter a minha TV. Então eu comprei a minha TVzinha de 14 polegadas. Preço, sabe, paguei à vista, aquela coisa assim, não gostava de fazer carnê, então fui lá e paguei. E eu tenho até hoje a minha TV. Esses tempos eu resolvi ligar na tomada para ver se funcionava. Olha o perigo, depois pensei, vai que esse negócio explode. Na hora eu não pensei nisso. E funcionou, claro. Parecia aquela tela do filme Poltergeist, era só o que se viu, aquela chiadeira, né, só a estática, não pega mais nada, né? Agora é só sinal digital, então é aquilo ali, só aquilo que ela mostra, né? Mas não saiu nenhum espírito da TV, felizmente, coisa boa. Bom, não vou me prolongar mais e mais nesse assunto, porque essa coisa de lembrar das histórias da vida da gente. Sério, meu filho. Tu veio aqui compartilhar desse espaço. Foi? Oh, meu filhão. Tigrão, papai tá contando umas coisas da vida dele e eu acho que não tá interessado em ouvir, Tigrão, porque sempre deixa o papai contar aqui. Mas então é isso, gente. Eu tinha pensado em gravar um tema totalmente diferente desse. E qual tema era esse? Eu vim ao longo da semana observando nos telejornais, principalmente nos telejornais, e fatos políticos que se sucederam. Em um deles eu me lembro que aquela barrinha que fica com o título, com a manchete ali da notícia, dizia assim, mais ou menos assim: preocupado com a eleição do próximo ano, fulano de tal toma a seguinte decisão. Eu fiquei olhando para aquilo e pensando, e é uma decisão que afeta diretamente nossas vidas. E eu fiquei pensando, quer dizer que essa pessoa tomou essa decisão não preocupado com o nosso bem-estar, mas sim com a eleição do ano que vem, é isso? Mas, como vocês viram, o assunto foi totalmente diferente. Talvez porque
tivesse que ser assim. Talvez porque eu estivesse, de repente, com uma necessidade pessoal de revisitar alguns momentos, né, da minha vida, que certamente são interessantes só para mim. Me desculpem por esse vídeo. Quem chegou até aqui com paciência, eu agradeço. Se quiser comentar algumas coisas da sua vida ou desse vídeo, eu vou gostar muito de ler. Vou mesmo aqui nos comentários do YouTube. Vai ser bem interessante. Mas não queria terminar assim do nada, não. O segundo integrante desse vídeo já foi dar uma volta, o Tigrão. Eu queria dizer para vocês que poderia ficar aqui conversando por horas e horas, lembrando dessas questões que eu recordo com tanto carinho e como vocês podem ver, assim, as que me trouxeram, assim, de repente, as melhores recordações foram as coisas mais simples, as mais simples. Esses dias mesmo, eu não acredito que eu vou falar isso, ela vai me matar se eu contar isso aqui. Mas esses dias mesmo, eu conversava com uma tia minha que eu adoro. Ela é irmã do meu pai, a tia Cirlei. E a gente na casa dela, conversando sobre o quanto nós, então, muito crianças, assim, tô falando de 6 anos, 5 anos de idade, como a gente gostava de ir na casa dela. E aí eu comentando, eu estava lá ao lado da minha irmã, e a gente comentando assim de todas as coisas que aconteciam. Minha tia tem uma voz linda, afinadíssima, gente, ela canta tão bem, sério. E o esposo dela, o meu tio, tocava um instrumento musical e a tia cantava. E eu tenho essa recordação, isso é muito bonito. Mas, aqui que eu digo que ela vai me matar, que eu vou contar isso aqui para vocês. Falando então no terreno da simplicidade, só que aqui a gente já está indo para o terreno da humildade completa, da pobreza praticamente. Nossa, a gente era muito pobre. Olha do que eu vou lembrar. A minha tia, e isso me fascinava, a minha tia tinha uma patente na casa dela. Na minha casa nós também tínhamos uma patente, que depois com o tempo eu descobri que tem um nome mais bonito, que é a latrina, mas a gente chamava de patente. Gente, boa parte da minha alfabetização se deu dentro de uma latrina, viu? Porque tinha muitos jornais ali, e quem passou por isso sabe que os jornais não estavam ali para leitura, tá? Mas eu pegava os jornais e ficava lendo e ficava ali. Gente, que ambiente horroroso! E por que eu estou contando essa história? Mas tudo bem. Ficava ali naquele ambiente que hoje eu penso, credo, que coisa inóspita, horrível, mal cheirosa. Mas lá estava o Paulo lendo seu jornalzinho. E eu recordo que na casa da minha tia, a patente ficava em cima de um... O que era aquilo? Não era um lago, um córrego, um rio. Não sei, a água era calma. Dava a impressão, aos olhos de uma criança de 5 anos, dava a impressão que a minha tia morava às margens de uma grande lagoa. Eu acho que era um banhado. É o que eles chamam banhado do Rio Gravataí. Não sei, posso estar dizendo uma grande bobagem, tá? Não importa, o importa é que a minha lembrança é que a patente da minha tia flutuava, ela ficava em cima das águas desse banhado. Então aquilo para nós era o máximo, porque para tu chegar na patente tinha um caminho. Gente, a patente estava flutuando, mas que seja, estava sobre as águas, é isso que quer dizer, ela foi construída sobre as águas. Então, para tu chegar na patente, para uma criança, aquilo era o máximo. Tu tinha que ir por um caminho que já ficava sobre as águas. Aquilo, eu lembro que eu olhava assim para baixo e pensava, e se eu caio aqui? E se eu cair dentro dessa água? Nunca aconteceu. Spoiler, nunca aconteceu. Mas aquilo era o máximo. E a minha tia, quando nós fomos agora, esses tempos, na casa dela e contamos essa história, ela riu muito e disse, que coisa mais linda, né? Com tanta coisa para lembrar do tempo que vocês vinham na casa da tia.
Vocês lembram da patente da casa da tia? Isso que vocês têm de bonito para lembrar. Ah, pessoal, minha infância foi tão humilde assim, a gente nunca passou fome, nunca passou necessidade, não é isso. Mas a gente tinha o básico do básico para viver. E eu tenho essas lembranças assim muito boas. Não é aquilo que tem gente que fala, depois que passa tudo é maravilhoso e lindo. Não, eu também tenho em mente aqui guardado também momentos da infância que não foram assim tão bons. Mas por que eu vou ficar revivendo isso, cultivando aquilo que me machucou, que deixou assim feridas essas que eu fui tratando de cicatrizar ao longo do tempo, porque qual o sentido de ficar revisitando aquilo ou aqueles que te fizeram algum mal ao longo da vida? Não, sabe? Segue em frente, somente segue em frente, vai viver, foca nas coisas boas, aprende com aquilo que não foi bom, aprende a evitar, a não se deixar novamente dragar pelas coisas, sabe? Pelas coisas negativas, pelas pessoas que não têm boa índole, porque o mundo também é formado de gente assim. Então, a gente vai aprendendo a se manter bem distante delas. E, infelizmente, ao longo da vida a gente vai conhecer novas e novas pessoas de má índole, mas que coisa boa, a gente também vai conhecer muita gente bacana. E dentre essas pessoas, vocês que estão aí me assistindo, pessoas essas a quem eu agradeço. É muito bom saber que vocês estão aí. O Tigrão passa choramingando porque ouviu que tem um cachorrinho lá na frente que latiu, e é claro, ele queria ir lá fazer o quê? Fazer um terror pro cachorro que passou na frente da casa. E eu dizia então que dentre essas pessoas bacanas que a gente vai conhecendo ao longo da vida, esse canal me traz, tá sendo essa ponte com pessoas muito bacanas que escrevem, que deixam seu comentário aqui e outras pessoas leem, sabe? Isso é bom, isso é muito bom, essa troca é muito positiva. Então é isso, eu teria muito mais coisas para contar, adoraria contar, mas eu não quero cansar vocês, tá? Um outro dia eu conto outras histórias. Agora se vocês começarem a dizer que foi extremamente tedioso ouvir isso, então me avisem que eu nunca mais faço um vídeo contando coisas da minha juventude e da vida adulta e agora quase da terceira idade. Então é isso aí, um bom final de semana para todos vocês, uma ótima semana, uma ótima nova semana que se inicia. E quero responder uma pergunta que eu acabei de fazer agora e me vi no vídeo fazendo, e uma pessoa que assistiu o vídeo disse assim: Paulo, as pessoas fazem perguntas, né, gente? Uma pessoa perguntou no privado do Instagram assim: Paulo, por que no vídeo passado tu colocava tanto a mão assim no rosto, tu não costuma fazer isso? Gente, quando eu estou fazendo isso aqui, isso é uma coisa que eu tenho desde criança. Quando eu faço assim, é porque eu estou... Isso é uma linguagem corporal, acho eu. Mas eu lembro de sempre fazer isso. Quando eu ponho a mão aqui e falo alguma coisa, é porque aquilo que eu estou dizendo, isso é no meu caso particular, aquilo que eu estou dizendo, por alguma razão, está sendo gerido num momento assim de grande contentamento, de satisfação, de enlevo. Eu não sei explicar, eu costumo fazer isso aqui. Os psicólogos que por acaso estejam assistindo saberão dizer o porquê da mão aqui no rosto. Eu noto que é isso, quando eu estou feliz, quando eu estou bem, vem a mão aqui no rosto e eu falo e coloco assim, e é só essa razão, não tem nenhum outro grande motivo. Então é isso. Agora eu vou mesmo. Beijão, um abraço em todos e até o próximo vídeo. Obrigado por ter vindo até aqui, viu? Tchau, tchau.